E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube, hoje com um pouquinho menos de ódio. Meu nome é Emerson Araújo, seu canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair tá com uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição. Então, se você curte esse universo das apostinhas esportivas, dá uma prioridade para a Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Sem loucura, vai na moral para se divertir. O Cruzeiro perdeu por 2-0 pro Fluminense nessa noite de quarta-feira lá no Mineirão, né? Ganso marcou no primeiro tempo, Cano marcou no segundo. O Cruzeiro teve bom volume de jogo, criou muitas oportunidades, finalizou pra caramba, chegou até a perder 2 vezes o mesmo pênalti, e a derrota acaba entrando muito na questão da capacidade de concretizar as chances que se tem. E na tabela de classificação, o Cruzeiro está em 4º lugar, com 9 pontos conquistados. Ainda faltam 3 partidas para serem jogadas na rodada. Como Fortaleza e São Paulo se enfrentam, em caso de vitória, um deles obrigatoriamente vai nos ultrapassar, mas se der empate nesse jogo, o Cruzeiro segue em 4º lugar. E é bom a gente analisar esse contexto de tabela, né? Porque ainda que uma derrota em casa doa muito, especialmente pela forma que aconteceu, não é terra arrasada. O Cruzeiro não fez um jogo horrível, na tabela ainda está na parte superior, e a gente vai enfrentar agora o América, que é um adversário complicado pra gente, tem a rivalidade, mas é um dos piores times nesse início de brasileiro. Então vamos manter a cabeça boa. Esse jogo contra o América é fora de casa, mas num estádio que a gente está até mais acostumado a jogar do que o Mineirão, né? E o Cruzeiro tem todas as condições de conseguir essa vitória pra cima do América, encerrar esse jejum incômodo, né, dos clássicos contra o Coelho nos últimos anos e se posicionar e se manter dentro desse G4 do Campeonato Brasileiro, o que vai ser um ótimo início pra gente. Na coletiva após o jogo, o técnico Pepa falou sobre o alto número de finalizações e escanteios, que o time do Cruzeiro foi muito competitivo, não se desorganizou, nem se desesperou em campo, mas faltou acertar a tomada de decisão final. E o Pepa deu também muitos méritos ao Fluminense pela vitória, que tem que ser dado, né? Da mesma forma, o próprio Fernando Diniz também elogiou a postura do Cruzeiro, a forma como o time jogou, e foi de fato um jogo de futebol bem interessante, né? Você olhando até mesmo os melhores momentos assim da partida, foi um jogo de muitas alternativas, de muito volume, foi um jogo legal. Pena que a gente foi o time derrotado, né? Então a gente sai puto. Mas vocês lembram da expectativa de boa parte da torcida no início do Campeonato Brasileiro, que a gente ia perder para todo mundo, ia tomar goleada, que a gente não tinha a menor condição? O Cruzeiro tá conseguindo ser competitivo, tendo enfrentado ontem o melhor time do Brasil no momento, né? E o Cruzeiro empurrou o Fluminense para o seu campo desde o primeiro tempo, tá? Quando ainda tava 11 para cada lado. Aquele final foi muito circunstancial, né? O Fluminense tentando ganhar tempo com o placar a favor, mas quando tava 11 contra 11, o Cruzeiro teve oportunidades bem claras de fazer o gol, poderia ter aberto o placar, poderia ter empatado o jogo quando tava 1-0. Então não é que o Cruzeiro só criou chance depois que tava perdendo. Não foi bem assim. A gente fez um jogo legal. E o treinador, obviamente, foi questionado sobre o pênalti. Ele deixou claro que a discussão entre os atletas foi um episódio inadmissível, um ato irresponsável, e reafirmou que o Bruno Rodrigues é o cobrador e não o Dourado. Então significa que o Henrique Dourado é que é o errado na história? Não apenas. Que o ceifador tá errado é óbvio, afinal o Pepa falou de forma muito clara que estava determinado que o Bruno Rodrigues ou o Gilberto cobrariam o pênalti, não seria o Henrique Dourado. Então o fato dele ter pegado a bola lá atrapalhou, e o Henrique Dourado sim, está errado. Ok, ninguém discute isso. Eu vi muita gente usando o argumento, o cara chegou agora e já quer sentar na janela e tudo mais. Bom, vamos colocar em perspectiva. Henrique Dourado é notoriamente um excepcional cobrador de pênalti. Se tem uma coisa que esse cara sabe fazer na vida é bater pênalti. O Bruno Rodrigues é um excelente batedor de pênalti? Na minha opinião, não. Até porque ele bateu pouquíssimos e ontem a gente viu ele errando 2 vezes o mesmo pênalti. E vocês vão me desculpar, mas se o Bruno Rodrigues bate 2 vezes o mesmo pênalti e erra as 2, uma porque o Fábio defendeu, tendo se adiantado muito, né? Vários passos pra frente, defendeu, obviamente a arbitragem teria que mandar voltar. A segunda cobrança o Bruno Rodrigues manda na trave. Se ele teve uma discussão com algum jogador, seja companheiro, seja adversário, não interessa. Pênalti no futebol tem que ser gol. Nós estamos num nível competitivo que o Cruzeiro é uma das menores folhas. Você tem um pênalti naquela circunstância, o adversário com um homem a menos,
para diminuir o placar, inflamar o estádio, botar o time de volta na partida, não pode errar, não importa quem bata. E se o Bruno se desestabilizou dessa forma a ponto de errar 2 vezes o pênalti e depois ficar chorando e completamente uma barata tonta no campo, desesperada, correndo para todo lado igual ele ficou, pra mim tá bem nítido que ele não pode ser o cobrador de pênalti. Por quê? Pênalti exige frieza. E se você acompanha o canal, sabe o tanto que eu defendo o Bruno Rodrigues, o tanto que eu gosto desse jogador e acho que o Cruzeiro já devia ter comprado o passe dele. Eu acho ele muito bom de bola, é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada 2023 e já era o melhor jogador do Cruzeiro desde que chegou no ano passado, ajudou a gente pra caramba. Por isso, inclusive, que as vaias da torcida a ele me deixaram tão puto. Não tem que vaiar jogador nenhum, muito menos um cara que tá nos ajudando tanto. Mas ser o melhor jogador do time não significa que ele é o melhor cobrador de pênalti, tá? O pênalti é um fundamento muito específico. O jogador que tiver o melhor aproveitamento nos treinos, no histórico, é ele que tem que bater. Não importa se ele é reserva, se ele chegou hoje, se ele chegou ontem, se ele é o goleiro, se ele é um pereba, não importa. Quem bate pênalti bem que tem que bater. Por quê? Pênalti tem que ser gol, não pode errar. Ah, Emerson, mas se o Henrique Dourado tivesse batido e perdido, você não estaria criticando ele agora? É lógico que eu estaria criticando, é o que eu acabei de falar. O pênalti tem que ser gol, não importa quem bata. Se bate o Bruno Rodrigues e erra, o Bruno Rodrigues é o culpado. Se bate o ceifador e erra, o ceifador seria o culpado. É uma questão de lógica. Então, gente, vamos lembrar de uma coisa. O escudo aqui na frente é muito mais importante que o nome que está nas costas da camisa. É pênalti pro Cruzeiro? Seja lá quem for que chutar, tem que fazer o gol. Se esse cara não fizer o gol, ele vai ser responsabilizado por isso. Ainda mais quando o cara briga pra bater e erra 2 vezes. Na Série B do ano passado, o Cruzeiro teve pênalti sendo cobrado por Eduardo Brock. Vocês lembram quando o Tom Benz, que ele deu uma lenhada no meio do gol, quase arrancou a rede? Gol. E nós tivemos no jogo Cruzeiro e Náutico, Cruzeiro 4, Náutico 0, o Bruno Rodrigues já tinha sido substituído, inclusive. Quem bateu o pênalti foi o Lincoln, tá? Foi o único gol dele com a camisa do Cruzeiro. O Lincoln é bom de bola, é um grande atacante, é um jogador talentoso? Não é o caso. Mas ele é muito bom para bater pênalti, e por isso ele bateu o pênalti. Tinha acabado de chegar, igual o ceifador agora. Então não tem por que a gente alimentar mais essa novela, até porque o Pepa já encerrou o assunto na coletiva, os jogadores também já se manifestaram nas redes sociais, o Henrique Dourado pediu desculpas e nesse momento está estabelecido que o cobrador de pênaltis do Cruzeiro é o Bruno Rodrigues, medida essa que eu discordo, mas o Pepa deve ter suas razões para tomar essa decisão e a outra opção é o Gilberto. E sobre o Gilberto, novamente ele ficou devendo ao perder pelo menos 2 boas chances de gol. Após quebrar o jejum de 8 jogos contra o Bragantino, o centroavante não conseguiu emplacar uma sequência positiva e mais uma vez passou em branco. E o que mais me deixa injuriado é porque foi justamente a eficiência do Fluminense que fez os 3 pontos irem para eles, né? Eu vou dizer aqui que se o Cruzeiro tivesse o Germancano como centroavante em vez do Gilberto, com certeza o Cruzeiro teria vencido a partida? Com certeza não, mas eu acho que a nossa chance seria maior, que pelo menos uma para dentro ele tinha botado. Mas analisando mais friamente o jogo, né, na participação, na criação de oportunidades, o Gilberto não teve uma atuação de todo ruim, né? Aquela bola que o Neto Moura sai na cara do gol e chuta na rede pelo lado de fora, e aquela jogada que o Bruno Rodrigues tenta encobrir o Fábio, os 2 lances vieram através de passes do Gilberto. Então, quer dizer, se os jogadores tivessem finalizado as jogadas corretamente, o Gilberto teria dado 2 assistências e estava todo mundo elogiando. E é por isso que eu não defendo que o Gilberto precisa ir pro banco, que ele não pode ser titular do time do Cruzeiro. O que eu acho é que ele tem que aprender a fazer gol, reaprender. Porque ele fazia gol nos outros times tudo e agora chega no Cruzeiro ele simplesmente não sabe mais fazer. Ele tá devendo, merece crítica sim, mas o ceifador não mostrou nada em campo ontem que o credencie a ser titular, e a outra opção seria o Arielson, que ainda não jogou profissionalmente, né? E no Sub-20 também não estava vivendo uma grande fase, ele até fez o gol na última partida do Brasileiro, mas não estava propriamente assim sendo aquele cara que tá metendo um gol atrás do outro, igual ele fez, por exemplo, na Copa São Paulo, quando eu defendi uma chance. Ele tá ficando no banco, espero que entre em algum jogo muito em breve, mas não dá para dizer o Arielson tem que ser titular na vaga do Gilberto. E durante a live ontem alguém me perguntou sobre o lance do pênalti, né? No final do primeiro tempo, aquela jogada do Marcelo, que ele chuta a bola pro alto e o pé dele sobra ali na zona do agrião ali, acerta o Wesley. Pra mim é muito nítido que o toque, o contato, o choque é acidental. O Marcelo não teve nenhuma intenção de acertar o Wesley. Só que tem um detalhe, gente, sem querer também é falta, tá? Uma solada no saco, na barriga ali, seria sim passível de marcação de falta. O VAR poderia ter chamado o juiz para revisar
e poderia ter sido marcado o pênalti e dado o cartão. Como o Marcelo já tinha, ele poderia ter sido expulso. Não seria um absurdo, mas é um lance interpretativo. O árbitro não interpretou como pênalti, não tem muito o que fazer. Acho, inclusive, que o pênalti que ele dá no segundo tempo, do empurrão do Manuel no Bruno Rodrigues, tem muito do peso na consciência da péssima arbitragem que ele fez no primeiro tempo. Porque além desse lance do Marcelo, tem aquela sequência de faltas no Marcelo que ele dá. Foram 3 faltas em sequência até sair o gol do Fluminense, e as 3 faltas, vai me desculpar, eu acho que nenhuma das 3 foi. Tá? O Marcelo claramente forçava a passagem, sabendo que ele não tem mais essa condição física de ganhar na corrida, e aí como um jogador do Cruzeiro estava perto, ele desistia da jogada e o juiz apitava, simplesmente porque era o Marcelo. O Rafael Cabral não foi um dos protagonistas do jogo, mas falou após a partida sobre a participação dos jogadores em esquemas de apostas. Ele não quis falar especificamente do Richard, mas destacou como a postura desses atletas impacta negativamente na imagem de todos os jogadores. E eu vi até um vídeo do Rizek falando sobre isso, né, que ele até deu o exemplo, aquele episódio lá do goleiro do Santos, o João Paulo, que foi tocar a bola pro companheiro, errou o passe e mandou contra a própria linha, né, dando ali um escanteio pro adversário. Como o escanteio é uma das coisas que entra em casa de aposta, qualquer perebice que um jogador cometer vai abrir na nossa cabeça essa possibilidade. E por que esse tipo de coisa tá passando na nossa cabeça? Simplesmente porque a credibilidade da classe de jogadores de futebol, ela foi muito atacada a partir desse episódio, da gente ver esse monte de caso, né, de jogadores aceitando se corromper por valores baixíssimos, né, baixíssimos até em relação ao que eles ganham. É muito difícil entender como que o jogador aceita participar de um negócio desse. Assim, a estupidez humana realmente não tem limite. Sobre o Richard, está suspenso das atividades do Cruzeiro, ainda não dá para cravar se vai rescindir contrato, enfim, não dá para saber o que vai acontecer, mas até o que se diga o contrário, ele está suspenso e fora dos planos. E podemos dizer que o maior goleiro da história do Cruzeiro estava no Mineirão ontem. Alguns podem apontar o Fábio, defendendo a camisa do Fluminense, outros podem falar do Dida, que acompanhou o jogo ao lado do Ronaldo, devidamente trajado com a nossa camisa. Outros também podem falar do Raul, é verdade, mas essa é uma discussão eterna que não tem resposta certa, justamente porque é uma questão subjetiva, cada um tem sua opinião e tá tudo bem. Para mim o Dida é o maior e o melhor da história do Cruzeiro, com larga vantagem para a concorrência, e eu fiquei todo bobão, todo feliz ao ver essa fotinha dele com a camisa do Cruzeiro, recebendo aí o novo fardamento, né, a camisa branca do Cruzeiro personalizada e tudo mais. O Dida é foda, mano, e assim, é da hora, né, você ter esses grandes figurões assim ligados ao Cruzeiro, no Mineirão, assistindo um jogo do clube. O Ronaldo teve uma passagem muito curta pelo Cruzeiro, né, entre 93 e 94, o Dida não, construiu uma história mais longa, com grandes conquistas, grandes títulos, e eu acho muito legal quando esses ídolos estão de volta ao Cruzeiro, estão sempre sendo relembrados. E o atacante Rafael Bilu passou por cirurgia para recuperar da lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda nesta quarta-feira. O Cruzeiro comunicou que o procedimento correu dentro do esperado, né, e o Rafael Bilu também já usou as redes sociais para dizer que deu tudo certo na cirurgia. A expectativa, né, pelo que apuraram alguns setoristas aí, seria de algo na casa de 5, 7 meses, então possivelmente o Bilu não volte a jogar pelo Cruzeiro, pelo menos nessa temporada, mas depende muito da evolução de cada caso, né? Se o jogador tiver uma recuperação muito boa, pode ser que na reta final do Brasileiro ele esteja à disposição do Pepa. E vale pontuar que o contrato do Bilu terminaria agora no meio do ano, né? Mas vai ser estendido, até porque você não pode dispensar um jogador enquanto ele está em tratamento de lesão. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. E hoje, 8 da noite dessa quinta-feira, vai ter camisa de força, hein? Já adianto, inclusive, que temos crise no plantel. Tem gente achando que o Bruno Rodrigues estava certo, errado, todo mundo se xingando, muito ódio. Então dá uma chegada aí nessa quinta-feira, 8 da noite, pra gente resenhar sobre Cruzeiro com os malucos do Genta, do Rafa e do Fabrício. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!